vontade de anular o voto. Nildo, você prega o voto nulo no primeiro e no segundo turno. Você quer que o Brasil se degrade ao máximo para que na sua fantasia pessoal surja uma revolução. Mas uma revolução de quem? Liderada por quem? Você não tem nem 10 mil inscritos no seu canal. Eu que estou escrevendo este texto tenho muito mais alcance público que você. A realidade concreta desmente a sua ilusão de estar na vanguarda de alguma coisa. Você é um professor universitário sustentado pelo dinheiro público que ataca o Estado que te sustenta, promovendo uma inércia deliberada que fortalece exatamente os líderes autoritários que você diz combater. Seu isolamento não é apenas ideológico, é também cognitivo. O diagnóstico de Asperger explica a sua tendência a se trancar em um mundo hiperfocado de conceitos abstratos, mas não justifica a sua recusa em enxergar o mundo real. Esse hiperfoco, quando alimentado por uma megalomania e um narcisismo intelectual, cria um delírio de vanguarda. O espectro faz com que você fique preso nas suas próprias construções mentais, projetando uma fantasia de controle onde a complexidade do país deve se moldar à sua rigidez teórica. Seu narcisismo funciona como um escudo. Você prefere ver a realidade social desmoronar a admitir que sua tese está errada, colocando a vaidade da sua consistência abstrata acima do sofrimento prático de pessoas de carne e osso. Para piorar, você baseia toda a sua visão de mundo em Marx, um autor que escreveu há 200 anos, muito antes do surgimento da psicanálise, da psiquiatria e da neurociência moderna. Basear-se apenas nele hoje é um erro científico grosseiro. Marx não tinha ferramentas para prever o comportamento humano, para entender traços antissociais, psicopatias, o narcisismo ou as próprias dinâmicas do autismo. Sem o conhecimento da psicanálise, é impossível prever, analisar ou observar o mundo atual de forma séria. Hoje, a ciência nos permite decifrar a mente de líderes totalitários, de psicopatas e as nuances do comportamento coletivo. Mas você ignora 2 séculos de avanço científico para se apegar a um manual anacrônico que não tem qualquer relevância para explicar a psicologia das massas no século XXI. Você usa a teoria como disfarce para sua falta de percepção social. A prova maior da sua desconexão é a forma como você justifica seu erro hoje. Você critica a autonomia do Banco Central aprovada no governo Bolsonaro, que mantém a taxa Selic nas alturas e sangra o país. Mas a sua resposta a isso é o voto nulo? Você ignora que a direita e os lobistas que dominam o Congresso são mercenários movidos pelo interesse financeiro. A psiquiatria mostra que cerca de 4% da população possui traços antissociais e ausência de remorso. E esse perfil é justamente o que ocupa os espaços de poder que você desocupa. Quando você prega o voto nulo, abre caminho para que a extrema-direita volte e privatize o resto do país. Se eles já entregaram o Banco Central, no seu cenário de quanto pior, melhor, o passo seguinte deles será privatizar o próprio ar que a população respira. Você cai no erro infantil de achar que o sistema se abala com a sua rejeição. O mundo real é movido por lobistas de grandes corporações e fundos internacionais estadunidenses que não estão nem aí se existem milhares de nildos magoados e decepcionados com o sistema aqui no Brasil. Em um país de 214 milhões de habitantes, se existirem milhões de pessoas tristes e com brio ferido na internet, para esses fundos tanto faz. Eles só se importam em vencer e privatizar. O sistema sabe perfeitamente que os nildos não fazem nada na prática. Eles apenas ficam no computador reclamando, mas nunca se candidatam a nada, nunca mobilizam uma base real e sempre foram figuras caladas no mundo concreto. Para piorar, você ignora completamente a soberania dos algoritmos hoje em dia. É a engenharia dessas plataformas, controladas a partir dos Estados Unidos, que define a visão popular, filtrando e direcionando quem recebe o quê e bombardeando milhões de pessoas diariamente com conteúdos de extrema-direita. Enquanto você se isola na sua mágoa inútil e recusa o voto, a estrutura de manipulação em massa continua operando a pleno vapor na mente da população. Diante dessa realidade brutal de guerra digital e psicológica, a única defesa real que nos resta é garantir no poder uma estrutura política o mais parecida possível com a nossa gente, que defenda minimamente os nossos direitos. Essas grandes corporações estrangeiras não têm compromisso com o nosso povo e só querem extrair riqueza. Enquanto você se recolhe na sua pureza intelectual e prega a inércia, as forças reais avançam e engolem o país. Seu purismo teórico entrega o Estado de bandeja para os lobistas, transformando sua omissão em cumplicidade com a destruição prática da vida das pessoas.